Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Então, meninas, passando aqui, para dar continuidade às nossas devocionais do livro de João, que já está acabando, não é verdade? Eu vou estar lendo hoje o capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 31, amém? Versículo 19 vai falar assim: E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. Nós vamos ver aqui que logo após, a ressurreição de Jesus, os discípulos se encontravam em um determinado lugar e estavam com as portas fechadas, todos reunidos em um lugar com as portas fechadas. Jesus havia sido morto, havia sido tirado do meio deles, Jesus que era o porto seguro deles, e isso gerou um medo muito grande nos discípulos, Eles ficaram com medo que os judeus, de certa forma, viessem querer a se vingar dos seguidores de Jesus. Então, como seu porto seguro tinha sido tirado deles, então eles se sentiram meio atemorizados. E eles se encontravam neste lugar e com as portas fechadas. E me chama muita atenção, que vai falar claramente que as portas estavam fechadas. Mas, de repente, Jesus aparece no meio deles e fala desta forma: A paz seja convosco. Mas as portas não estavam fechadas? Ninguém abriu, a Bíblia não fala, não tem nenhum relato que alguém abriu a porta e Jesus entrou, não é verdade? Então esse ponto me chamou a atenção, Em Atos, capítulo 10, versículo 10, nós vamos ver também que Pedro, ele saiu, de uma prisão que estava trancada. Como explicar isso, não é verdade? E aqui, Jesus, ele aparece diante dos discípulos que estão neste local fechado, E ninguém não cita, ninguém abriu a porta para ele. Ele simplesmente apareceu lá diante dos discípulos e disse: A paz seja convosco. Jesus falou desta forma porque sabia que era um meio dos discípulos reconhecer imediatamente que verdadeiramente era Jesus, o ressuscitado, que estava diante deles. Porque só Jesus falava desta forma. E imediatamente os discípulos, então, eles acreditaram e se alegraram que verdadeiramente Jesus havia sido ressuscitado. Que aquele que estava diante deles era Jesus, o ressuscitado. E o que me chama a atenção também é que Jesus, ele não aparece para os soldados romanos, ele não aparece para os religiosos, Mas ele aparece somente para os discípulos, não é verdade? Então isso me leva a crer no momento que Jesus aparece diante dos discípulos, que Jesus ele foi transladado, foi transportado, dentro daquele lugar, porque em momento nenhum a gente vê falar que as portas foram abertas. Então, assim, foi uma coisa muito assim sobrenatural, não é verdade, que aconteceu. E nós vamos ver também mais na frente que no momento que Jesus se apresenta para os discípulos, um dos discípulos de Jesus, que era Tomé, conhecido como Dídimo, ele não estava no momento que Jesus chegou e se apresentou aos discípulos, que imediatamente o reconheceram como Jesus mesmo ressuscitado. Então, quando Tomé soube que Jesus havia sido ressuscitado, ele simplesmente falou: eu só acredito vendo, só acredito se eu colocar os dedos na ferida mesmo, se eu tocar, aí sim eu vou acreditar, Tomé, ele tinha essa necessidade, de ver para crer, de tocar, de sentir, Só que esse fato dele querer ver, dele querer tocar, dele querer sentir, isso não significa que ele não acreditava em Jesus, que ele não amava Jesus, que ele tinha fé em Jesus. Não, era uma necessidade dele, Ele tinha que tocar para ver que realmente era Jesus que estava ali sendo ressuscitado. E mais embaixo aqui no 27 vai falar que Jesus chega para Tomé e fala: toca nas feridas, coloca o dedo. E ele se sente então meio que envergonhado, E Jesus fala dessa forma: não seja incrédulo, mas crente.
nós sabemos que no nosso meio, hoje em dia, existe muitos Tomé, né? Muitos Tomé. Jesus fala com a gente, olha, estou te curando, né? E mesmo você recebendo a cura, no dia seguinte você tem que ir lá no hospital, tem que fazer, eu tenho que ir fazer todos os exames de novo para comprovar que realmente ele me curou, né? Existe muitos Tomé no meio de nós, né? Então, assim, o fato de Tomé ter essa necessidade de tocar para sentir, não tirava o fato de que realmente ele acreditava em Jesus, né? Que nós possamos aprender com esta palavra, né? Que nós não venhamos ser como Tomé, que nós não venhamos, como que eu digo, não venhamos ter essa necessidade de ver para crer, que nós possamos confiar mesmo em Jesus. Se ele falar que vai fazer, ele vai fazer, porque ele não é ser humano. O ser humano, ele fala que vai fazer e não faz. Não é verdade? Jesus não. Jesus, quando ele se manifesta para falar que ele vai fazer mesmo. Ele vai fazer com que se cumpra mesmo. Se tem promessa de Deus na sua vida, então você creia, você confie, porque no momento certo a promessa do Senhor vai se cumprir na minha, na sua vida. Amém? Que nós não façamos como Tomé. Nós possamos confiar no Senhor, independentemente de precisar tocar, sentir e ver, né? Possamos crer no sobrenatural. Amém? Que Deus abençoe o nosso dia.